Queridas ucranianas, em alguns minutos vai chegar o ano novo. Eu daria tudo no mundo, para poder dizer nesse discurso que a paz também chegará em alguns minutos. Infelizmente, ainda não posso fazer isso, mas digo isso de consciência limpa. Podemos afirmar com certeza que a Ucrânia está fazendo isso. Tudo pela paz. E continua a fazê-lo. Voltei a Kiev ontem. Às 6 da manhã, nossa equipe já estava na estrada há quase 50 horas. O acordo de paz está a 90% concluído. Restam 10. E é muito mais do que apenas números. Esses são os 10% que realmente têm tudo. Esses 10% vão determinar o destino da paz, o destino da Ucrânia e da Europa. Como as pessoas vão viver? 10% para salvar milhões de vidas. 10% de determinação, que é necessária para que a paz funcione 100%. 10% dessa unidade tão necessária. E da sabedoria ucraniana, americana, europeia, de todo mundo. 10% para a paz. Quero que todos nós estejamos na mesma sintonia agora, mas que vocês entendam a realidade, estejam preparados, e não só no campo de batalha, mas também armados com a verdade sobre quem realmente quer o quê. O que a Ucrânia quer? O que a América quer? O que a Rússia quer? O que a Europa e o mundo inteiro querem? Vamos começar pelo mais importante. O que a Ucrânia quer? Paz, sim? Ou a qualquer custo? Não. Queremos o fim da guerra, mas não o fim da Ucrânia. Estamos cansados? Fortemente. Isso significa que estamos prontos para desistir? Tá muito enganado quem pensa assim. E, obviamente, durante todos esses anos, ele não entendeu isso. Quem são os ucranianos? Um povo que resiste a 1407 dias de guerra em grande escala. Basta perceber esses números. Isso é mais do que a ocupação nazista de muitas das nossas cidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1407 dias de uma Ucrânia indomável. Que praticamente toda noite está em abrigos, todo dia em luta. Muitas vezes sem luz, muitas vezes sem dormir e muitos dias nas posições, muitos mesmo. Mas sempre sem pânico, sem caos, sem discórdia, em unidade para alcançar a paz. Queremos que a guerra acabe, sem dúvida. Por que isso ainda não aconteceu? A resposta está ao lado do nosso país. A Rússia pode acabar com a guerra. Sim, ela quer isso. Não. O mundo pode forçá-la a isso? Sim. E só assim isso vai funcionar. Por que o mundo não faz isso completamente? Vamos analisar isso por partes, com honestidade, do jeito que realmente é. Nosso povo sabe disso melhor do que ninguém. A Rússia não termina suas guerras sozinha. Nunca houve na história uma guerra que eles tenham terminado por vontade própria. Só a pressão dos outros, só a imposição dos outros, que eles mesmos chamam de gesto, de boa vontade. Foi assim em todos os anos em que a Rússia teve em guerra com alguém, ou seja, em todos os anos de sua existência. Todos aqueles contra quem Moscou foi à guerra em diferentes épocas podem confirmar isso. Polônia, Turquia, Finlândia, Síria, Geórgia, Abcásia, Ossétia, Chechênia. E essa lista pode continuar indefinidamente, porque quase todo o território da Rússia foi conquistado por meio de guerras. É com esse tipo de gente que estamos lidando. Nós. Isso é a Ucrânia. Isso é a Europa. América. O mundo inteiro. Saiam do Donbass e tudo vai acabar. Sim, traduzido do russo só como uma mentira. Traduzido para o ucraniano, inglês, alemão, francês ou, na verdade, para qualquer idioma do mundo.
Será que ainda tem alguém que acredita neles, infelizmente? Porque até hoje muitos evitam a verdade. Chamam isso de diplomacia. Mas na verdade é só uma mentira de terno. E por isso a pressão sobre a Ucrânia, sim. E por isso nós lutamos, sim. E provamos, ao que parece, verdades que já deveriam ser óbvias há muito tempo. Que depois da ocupação da Crimeia, da tomada de parte de Donetsk e Lugansk, da invasão em grande escala, depois de 24 de fevereiro, depois de Bucha, Mariupol, Olenivka e tudo que o Kremlin tem feito esse tempo todo. Acreditar nele só pela palavra é simplesmente uma sentença. Uma sentença para a segurança internacional coletiva. E para cada líder que simplesmente tem o dever de proteger seu povo. Esses nossos argumentos foram ouvidos? Esperamos muito que sim. Concordaram com Blasco? Não completamente, por enquanto. E é justamente por isso que, por enquanto, falamos em 90% e não em 100% de prontidão para o acordo de paz. As intenções precisam se tornar garantias de segurança. Ou seja, devem ser ratificadas pelo Congresso dos Estados Unidos, pelos parlamentos europeus, por todos os parceiros. Um papel de Budapeste não serve para a Ucrânia, nem o de Minsk. Uma armadilha cuidadosamente elaborada para a Ucrânia não é necessária. Assinaturas em acordos fracos só alimentam a guerra. Minha assinatura está em um acordo forte. E é exatamente sobre isso agora. Cada encontro, cada ligação, cada decisão, tudo para garantir uma paz forte para todos. Não por um dia, uma semana, ou 2 meses, mas sim paz por anos. E só então isso será realmente um sucesso da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Europa, na verdade de todo o povo que quer viver e não guerrear. Eu disse isso ao presidente Trump, disse durante o primeiro encontro, quando tudo poderia ter terminado em tempestade para todos nós, e também durante o encontro recente, que traz esperança para todos nós. De que a paz está próxima, que ela é mais possível do que nunca, e que juntos podemos garantir isso. E vou ser sincero, não foi nada fácil conseguir essa mudança de clima nas relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Desde o primeiro Salão Oval e todos os ângulos difíceis. Nele, até a conversa em Mar-a-Lago, que comprovou o fato de que, sem a Ucrânia, nada vai dar certo. A Ucrânia defendeu seu direito de ter voz. E todos veem que a Ucrânia se respeita. E por isso nos respeitam, respeitam a Ucrânia. E a prova mais óbvia disso são os 7 encontros que tive este ano com o presidente dos Estados Unidos, onde quer que nos encontrássemos no mundo. Washington, Nova York. Gaga, o Vaticano, o presidente dos Estados Unidos sempre mencionam o nosso povo. Fala sobre como os ucranianos lutam com coragem. E para o mundo inteiro essa menção aos ucranianos se tornou obrigatória. E isso é felicidade. É uma felicidade ouvir isso. É um orgulho ser presidente de um povo e de um país que resistiu e alcança a qualquer alvo militar inimigo e refinaria de petróleo. Devolve a guerra para a Rússia. Ensina aos militares da OTAN o que são drones modernos. Dá um tapa assimétrico na Rússia e faz o Putin mentir, dizendo que tomou Kupiansk 3 vezes e que derrubou drones perto da própria residência com as próprias mãos. A Ucrânia, que tem maturidade e visão de longo alcance, tem a sua própria. Alcance de longo raio, e por isso tem argumentos, tem sabedoria, dignidade e está pronta para o compromisso, mas não para vergonha. Agradeço a cada líder que apoia a Ucrânia nisso, que entende o mais importante. Hoje só existem 2 opções. E só 2. Ou o mundo vai parar a guerra da Rússia, ou a Rússia vai arrastar o mundo para sua guerra. E isso é um choque. É um choque que, depois de tantas guerras, depois de 4 anos de uma guerra assim, guerra na Ucrânia, na Europa, infelizmente ainda preciso explicar isso para muitos. Explicamos, repetimos e até mesmo os líderes estão mudando, mas as perguntas são as mesmas.
Será que os Estados Unidos são capazes de deter o agressor? Muito rapidamente, de forma decisiva? Definitivamente. Será que realmente gostaríamos disso? E quando isso é possível? Sempre. E quando você precisa disso? Mas nós precisávamos disso ontem. E em 2026 isso é possível. As sanções existem, somos gratos por isso. As sanções estão incomodando a Rússia, mas só vai funcionar se for um aperto mortal. O petróleo russo já está mais barato, mas os navios deles precisam parar completamente para que a guerra pare. As fábricas russas já estão desacelerando, mas precisam parar completamente para que o ocupante não avance. E isso, se estivesse nas mãos dos ucranianos, já teria sido provado. Na verdade, só há uma coisa: a paz não tem alternativa. E a paz deve existir, assim como o apoio e um acordo forte devem existir. E então tudo vai funcionar. A Europa entende isso? Sim. Toda a Europa entende isso? Não. Eu não quero que esse entendimento chegue a todos assim. Não quero que isso aconteça na Europa de um dia para o outro às 4 da manhã, como foi na Ucrânia. Eu não quero que esse entendimento venha para todos os europeus por causa de tanques com a letra Z nas ruas deles. E quando Putin diz, não pretendemos atacar vocês, esse é o primeiro sinal de alerta de para onde exatamente seus tanques irão e para onde seus drones voarão. E hoje temos todo o direito de dizer, a Ucrânia é, na verdade, o único escudo que agora separa a vida confortável europeia do mundo russo. E para a maioria dos líderes, não surge a dúvida sobre por que apoiar a Ucrânia, porque se Deus me livre a Ucrânia cair, outras perguntas irá a seguida. Por que apoiar a Polônia? E quem vai lutar pelos países bálticos? E o que fazer sem a Ucrânia na OTAN? A Ucrânia é necessária para a Europa, e a Europa é necessária para a Ucrânia. Sentimos isso como nunca antes. E quando, depois dos encontros nos Estados Unidos, agora, todos nós estamos em contato com os parceiros. Os europeus não dormem. E todos estão muito preocupados e sempre estão em contato. Nós consultamos o Emmanuel, presidente da França, sobre como agir daqui para frente. E quando estamos a caminho de Kiev, conversamos com o chanceler da Alemanha e Friedrich diz, a defesa antiaérea vai chegar. E conversamos com Keir Starmer, dizendo que precisamos nos encontrar logo após o Ano Novo. Não devemos fazer nenhuma pausa, para que haja uma coalizão de interessados, para pressionar por todos os documentos. E não perder a América. E pressionar a Rússia, como faz a postura absolutamente correta de Giorgia Meloni, quando ela diz, vejam, os documentos do acordo precisam estar corretos. A paz deve ser de tal forma que os ucranianos a aceitem. Essa paz precisa ser aprovada pelos ucranianos. Porque se tudo for injusto e a paz for frágil, e Moscou atacar de novo, ela diz, não quero que então pessoas desiludidas na Ucrânia queimem nas praças. Retratos de líderes europeus e americanos. Essas palavras de que a paz deve existir, deve ser digna, são apoiadas por todos que realmente fazem muito pela Ucrânia. E Holanda, e Suécia, e Noruega, e Polônia, e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette, que sempre diz, estamos fazendo pouco pela Ucrânia. Precisamos fazer mais pela Ucrânia. Porque isso é para proteger toda a Europa. E a Espanha, que está conosco, e o Vaticano, e FANAR, com sua diplomacia e oração. Tchequia, Romênia, Grécia, o presidente Erdogan, todos os países da União Europeia. E hoje de manhã ele me ligou. O presidente da Finlândia, Alex Stubb, e todos os dias nós nos falamos. E depois das nossas conversas importantes, ele sempre no final. Ele me diz, amigo, não esqueça de treinar, porque você precisa ser forte. Os ucranianos precisam ser fortes. Nós acreditamos em vocês, todos nós precisamos de vocês. E é assim que nossa comunicação com os líderes da Europa traz esse calor e o espírito dessa parceria. Significam que a Ucrânia já faz parte da família europeia. E todos os clusters de negociação entre nós, na verdade, já estão abertos há muito tempo. E essa unidade traz esperança. E essa unidade entre a Ucrânia e a Europa está comprovada. Conquistamos um apoio de 100 bilhões de dólares.
Isso é muito mais do que apenas ajuda para 2 anos. Isso é a resiliência do nosso exército, isso é tranquilidade. Para o nosso povo, isso significa dinheiro, salários, isso são pensões. Sim, isso é vida e isso é justiça, pois no fim das contas é a Rússia que paga por isso. E essa unidade, essa preocupação com a Ucrânia, acima de tudo, vai muito além do continente. Ela é visível e sentida por nós no Japão, na Austrália, no Canadá. Agradeço muito a cada pessoa no mundo que está do lado certo da história, do lado da Ucrânia, e faz de tudo para que a Ucrânia consiga alcançar seus objetivos, pressionar, consiga avançar até a paz. Queridos povos, em instantes é Ano Novo. Milhões de nós estão esperando por ele, e o Ano Novo vai acontecer para nós, apesar de tudo, porque somos esse tipo de gente. Nós, ucranianos, vamos inventar alguma coisa, vamos preparar e vai ser bonito, vai ser gostoso. Vai ter uma taça de champanhe, talvez alguém tenha algo mais forte e vai ter um brinde. Palavras muito importantes. Um brinde para todas. Para milhões de ucranianos. Pelos nossos guerreiros que agora estão na linha de frente. Por cada um que deu a vida pela Ucrânia. Por todos que nos salvam e ensinam todos os dias. Por todos que estão sempre, até mesmo nesta noite, de plantão. Bombeiros, médicos, trabalhadores da energia. Pelos nossos que voltaram do cativeiro. E que este ano novo vão passar em casa por todos aqueles que estão esperando. Para todos que nos ajudam. Para que esta guerra termine. Porque a paz chegou. Para que o inimigo não tenha sucesso e não venha ter sucesso. Por enquanto, é assim que lutamos. Por enquanto, é assim que estamos nos virando. Enquanto formos ucranianas, a Rússia vai ter que acabar com a guerra assim que encontrar pelo menos um motivo para a paz. Maior do que para lutar. E é por isso que muitas vezes dizemos uns aos outros o que nossos rapazes dizem na linha de frente. Tudo o que precisamos é aguentar um dia mais do que eles. E hoje acrescentamos estar um passo à frente. 1 hora mais rápido, uma decisão mais ousada e até um 10º melhor. E 10%, aqueles 10% de que eu estava falando no início, 10% mais fortes. E então escolheremos, rapaz. 100%. Desejo isso para todos nós. Caros ucranianos, o ano de 2025 está chegando ao fim. Ao nosso redor é um verdadeiro inverno. E algo que não víamos há muito tempo. Neve no ano novo? E todas as crianças, e para ser sincero, até os adultos esperavam por isso. E isso traz uma sensação forte. Se quisermos muito alguma coisa, mais cedo ou mais tarde isso acontece. É claro que o que mais queremos agora é paz. Mas ao contrário da neve do Ano Novo, ela não vai simplesmente cair do céu como um milagre. Mas nós acreditamos na paz. E vamos lutar por isso. E nós trabalhamos para isso. E continuaremos a fazê-lo. Porque queremos muito, em 2026, que o céu esteja silencioso e a terra tranquila. Que haja calor e luz em nossas casas. E não só 170, mas todos os 220, do jeito que deve ser. Que todos os nossos voltem para casa, da linha de frente, do cativeiro, da ocupação, que estejamos aqui e que exista a Ucrânia. Feliz Ano Novo, queridos povos. Glória à Ucrânia!